Então eu vou ler aqui a biografia da Juliana, que depois eu vou fazer as perguntas. Ela é natural de São José, município de Santa Catarina. Eu pesquisei geógrafa, né, eu disse: "Onde fica esse município?". Ele é, tipo assim, uma região ele fica na região metropolitana, né, de Sim, sim, é Florianópolis, na é Grande município. Florianópolis. E ela busca refúgio em um dos cantos mais afastado da Palhoça, que é outro município, né, que Sim, também é está outro próximo, município. Tá que próximo, está mas eu tô bem na pontinha lá, porque pra mim ficar aham. escondidinha mesmo. Se afastar um pouco da muvuca, né, da Sim, grande assim, da grande concentração, né. sim. Agente de saúde por profissão, viu seu mundo virar de ponta cabeça depois de contrair Covid-19 em 2020, afastada do trabalho para cuidar da sua saúde, viu na escrita uma forma de se conectar com sua verdadeira essência. Há muito tempo escondia sob máscaras sociais. A busca pelo autoconhecimento revelou uma grande verdade: Juliana é autista. Diagnosticada tardiamente, aos 30 anos, busca transmitir suas experiências para conscientizar o mundo sobre o que realmente é estar dentro do espectro autista, assim como oferecer apoio aos que sofrem pelo preconceito. Youtuber, ilustradora e escritora por necessidade da alma, mantém o canal Meu Autismo em busca de mim mesma e usa suas redes sociais, sou simplesmente Juliana, para divulgar seu trabalho. E escreveu seu primeiro romance em 2023 para participar do prêmio Calorina Maria de Jesus de literatura, produzido por mulheres. E atualmente trabalha no primeiro livro da série. Como é esse nome? Arion. Erion, entre lua e escuridão. Esse arroba é do livro, né? Sim, Dedicado à página do livro. sim. Erion Saga. É Eu uma quis. saga. É, que eu gosto de ser exagerada. É igual tu, assim, quando cai de cabeça em alguma coisa, tem que fazer bastante. Então eu já planejo um Escreve monte de 300 livro. páginas, né. Uma fantasia medieval LGBT QIA+, com previsão de lançamento para 2024. Nossa, eu gostei muito da sua biografia. Ai, Eu obrigada. achei ela bem poética, bem juliana. Eu falo que eu tenho as minhas purpurinas, que eu adoro fazer umas coisas bem poéticas mesmo. Por isso que Mas eu ela gostei. ficou essa biografia, ela ficou bem no estilo livro de literatura, assim, Sim, voltada para, assim, divulgar principalmente quem é Juliana, como você se descobriu, que foi através da escrita, e acho que detalha muito você, assim, traz a sua essência, né, obrigada. enquanto pessoa, enquanto escritora, né. E é isso, vamos lá para as perguntas. Você pode responder com calma, não precisa se preocupar, se estiver fugindo do tema, são Eu imprimi aquele texto e já deixei a minha colinha aqui. ah, Me ajudou é bom, bastante. eu escrevo no caderno, porque eu gosto mais quando eu escrevo no caderno, parece que eu memorizo as coisas. Eh, então, quando escrevemos, de alguma forma falamos quem somos. Juliana, você percebeu característica do transtorno do espectro do autismo escrevendo e quais foram? Aí que tá o negócio, porque eu também tinha essa visão errada do que era o autismo, e como eu não sabia o que que era, eu escrevi as minhas características, só que eu não sabia o que que era o autismo, então eu não conseguia relacionar o que que eu estava escrevendo com o aspecto do autismo. O que que me fez dar vamos dizer, o start, assim, que eu poderia estar dentro do espectro, foi uma moça, assim, que ela fez, ela gravou um vídeo, postou no YouTube, que ela recebeu o diagnóstico dela tardio também, ela foi contando a história dela e eu fui me vendo naquilo ali, né? Daí sim que eu comecei a relacionar o que que eu escrevia ao autismo. Porque eu também tinha essa ideia errada, eu achava que o autismo realmente era aquela pessoa totalmente alienada, com muita dificuldade de interação, e na verdade hoje a gente está vendo que não é isso, né? Então, eu precisei também ter contato com outros autistas para mim ver o que realmente o que eu estava escrevendo tinha relação com o autismo, porque eu não sabia, tu vê, eu tô dentro do espectro e não sabia o que que era o autismo. Agora que eu tô Nem abrindo, eu. então, agora que eu tô abrindo meus olhos e por isso que eu gosto tanto de divulgar sobre o autismo, para poder abrir o olho das outras pessoas também, porque eles a pessoa não sabe realmente o que que é. E na verdade é só o nosso cérebro que ele funciona de um jeito diferente. O meu funciona do jeito Juliana, o teu do jeito Maria, e não tá errado isso. Então essa foi a questão
de querer divulgar sobre o autismo, porque até eu não sabia, né? Então fica complicado. E é bem interessante, porque eu passei praticamente 10 anos no ambiente acadêmico, né, que ali, né, tá a ciência, né, enfim, as teorias, tudo sai dali e eu não escutava essa palavra. E eu comecei, a escutar, eu acho que um ano 2022 para cá, assim, quando uma criança que eu tinha contato direto desde a infância foi diagnosticada e eu sempre convivi com ela. Aí a mãe dela meio que disse: "Maria é muito parecida com a minha filha". Aí foi aí que ela disse: "Maria, será?". Aí eu que fiz a pergunta para ela, né: "Será que eu sou autista?", porque tudo que eu falava, batia com as características da filha dela que tinha 12 anos, mas muito parecida, assim. Tu Aí vê. foi aí que o psicólogo também foi fazendo a rotinha, assim, porque Sim, ele começou: "Oxe, Maria tem, dificuldade de, insegurança com ela, mas sempre conviveu com ela. Mas por que essa insegurança?". Aí ele perguntou: "Você se vê nela?". Aí eu disse: "Totalmente". Aí claro, ele não disse, não confirmou nada, porque ele viu que eu não estava bem nessa sessão, mas você vê, né, que é todo um processo pra gente chegar no nome, porque, sim, eh, eu na minha escrita, quando eu escrevi o livro de Amora, né, Memórias Literárias de Amora, eu falo de violência sexual do trauma, né, que eu desenvolvi por conta da violência. Aí eu identifiquei que eu tinha um transtorno. Só que qual era a minha hipótese? Foi depois dos 12. Só que aí, as dificuldades não foi depois dos 12. Eu sempre tinha tiveram dificu aí, né? Sempre tiveram, desde a infância, eu sempre era aquela pessoa que dava mais trabalho, né, enfim, na escola eu me sentia muito excluída, eu sempre me senti muito sozinha, eu sempre queria Sim, estar desconectada, eu não confiava nas pessoas, tinha pavor, assim, de muito contato, né, eu não ia com a cara de todo mundo, tem isso, sim, né, a e gente era como não era uma dificuldade muito, vamos dizer, aparente, tu passou despercebida, mas tu estava sofrendo. A quantidade de sofrimento que tu acumulou por nunca se ver em ninguém, não conseguir criar laço, não conseguia se desenvolver legal na escola, porque para apresentar um trabalho eu quase morria. Nossa, eu suava tanto, meu coração disparava. Eu a Não, e para você ter uma noção como a escritora, a Maria escritora já era desde pequena. Mas isso também por que você quer ser escritora? Eu com 7, 8 anos, eu já tinha um raciocínio geográfico muito além das pessoas da minha fase, assim, eu tinha essa inteligência, né, numa determinada área muito específica, e essa coisa de querer eu com 10 anos, não, eu quero ser escritora, eu quero falar bonito dentro de uma área específica, e claro, foi a geografia, porque eu queria entender o problema da seca, a região onde eu vivia. Então você vê, mais uma criança, aí o psicólogo falava: "É, Maria, você não ia dizer ali no seu meio, entre as crianças, que você preferia estar debaixo de uma árvore filosofando sobre geografia", né, eu disse: "É, realmente todo mundo ia dizer o quê? É maluca". Sim, Claro, as pessoas me chamam dizia que eu era doida mesmo, mas isso não eu não me importava não, o conceito de doido, porque eu me encaixava, né, de alguma forma. Então você vê que a gente tem uma dificuldade de entender o que é o espectro, porque a gente não tinha conhecimento. a gente não tinha contato. Tu vê que eu comecei a pesquisar também em 2021, depois de eu assistir o vídeo dessa moça. Então, se eu não tivesse tido contato com outras pessoas que passavam por coisas parecidas, eu até hoje não ia saber o que que acontecia comigo. Eu ia vivendo como vivi, mas com aquele sofrimento constante, né? Então, esse contato com outros autistas foi muito importante, assim, para mim realmente ter um nome e saber o que que acontece comigo, porque eu sabendo eu encontro as melhores soluções para o meu dia a dia, porque senão eu não sei o que que é, eu vou levando, empurrando com a barriga e não dá certo, né? E chega uma hora que a gente não aguenta mais. Você vê Não, que as pessoas que foram identificado na infância, elas conseguem se desenvolver de uma forma até melhor do que as pessoas que são diagnosticadas só na fase adulta. Porque a gente já levou muita surra, a gente já levou muita porrada. Inclusive, o isolamento de muitas pessoas é inclusive por conta disso, porque já sim, sofreram tanto sim, e que evita. a questão que a gente tem uma potencialidade e se a gente não sabe disso, a gente não explora, porque eles querem moldar a gente pelo padrão social e a gente não consegue se moldar para esse padrão. Então a gente Isso, não eu explora a tinha nossa habilidade e não consegue se encaixar num padrão, então a gente fica naquela agonia que eu não pertenço a lugar nenhum, né? E por causa disso, Vê como era a minha situação com a escrita. Eu escrevo feito as pessoas diziam: "Tu escreve feito máquina", aí já daí,
já não entendia. Uma grande habilidade, mas as pessoas não entendiam. Pesquisa feito uma pessoa de 60 anos, né? Chega a conclusões. Eu avançava, tipo, eu chegava para o meu orientador, como é que o cara não sabe o que é semi-feudalidade, né? Parece que a dialética não entrava nele. Eu dizia, como é que pode? É muito burro. Só que assim, caramba, você não pode falar isso. Porque, no caso, eu poderia ficar sem o título, eu poderia ser expulsa, tá entendendo? Então, tinha coisas que nem eu me controlava, assim. Eu dizia, não, isso tá errado, não é assim, é assim, assim, porque esse autor tá errado. Só que as pessoas não vão entender, porque tá na minha obsessão ali, aquele conteúdo. Sim, E as pessoas não entendem, aí, mesmo tendo a grande habilidade, mas aquilo era visto como algo muito estranho, né? sim. A gente Vai não muito, Maria conseguia. pesquisa demais, aí as pessoas dizem, não, porque tu na graduação fala como se tu já fosse doutora, questionando o povo. Tá vendo? É muito avançado. As pessoas, não, você tem que entrar. O professor disse isso para mim, você tem que entrar no quadrado. Eu disse, não quero entrar. E eu falava assim, literalmente. Outra característica, né? A gente é Superficialidade. muito direto, assim, e a gente fala o que a gente pensa. Eu não consigo entender esse negócio de segunda intenções e coisa, porque a gente fala o que a gente Não, pensa, eu não não. tenho filtro não, é a minha na tora mesmo. Inclusive as pessoas quando me pediam uma opinião sincera, dizia: "Não, vou perguntar a Maria porque ela é sincera, ela porque a pessoa dizia assim: "Maria, essa roupa tá boa", aí eu já começava a fazer uma careta, aí: "Não, Maria, nem precisa falar, porque tua cara já diz tudo". Na sala de aula, o professor falando lá de ontologia de sei o quê, e eu super discordando dele, fazendo altas caretas. Aí ele disse: "Maria, não tá gostando". Então, assim, isso tá muito a gente é muito transparente, é sem filtro. Claro, a gente vai sofrer horrores, porque a sociedade ela se esconde, né, em padrões, né, você tem que ser educado, você tem que ser não falar a verdade em determinados momentos, também não pode constranger o outro, né. Então são várias coisas, mas pra gente que parece que a gente não aprendeu nada disso. As pessoas diziam: "Maria, tu parece uma criança de 12 Esse anos". essa essa que é a questão, a gente parece criança para alguns aspectos e outros, olha só o E outro avanço parece teu. um idoso. Aham. Então, essa dualidade que quem vê de fora não entende. É igual eu tenho altas habilidades para fazer algumas coisas, mas eu tenho dificuldade para ir na padaria, aquela coisa simples do dia a dia. Então, tu vê como é que a nossa vida, assim, ela é complicada por causa disso.